Quando o mundo inteiro mergulha em um grande caos, uma grande guerra, todo mundo luta contra todo mundo, sem regras, sem leis, sem nada. Alá não terá outra escolha a não ser enviar o imã oculto de volta à humanidade para redimir a humanidade do grande caos. Os iranianos estão dispostos a empurrar o mundo para esse caos. Caos econômico, caos no tráfego marítimo, um bloqueio no Estreito de Hormuz, caos econômico. É isso que eles querem fazer com o mundo para trazer o Mahdi de volta. Eles não pensam de forma lógica, na nossa lógica. Eles têm uma lógica diferente. Eles têm uma lógica religiosa e não a lógica de um ser humano. É por isso que não entendemos. Nós, ocidentais, não os entendemos. E, portanto, é preciso realmente dominar a língua e os costumes deles para entender como essas pessoas pensam. Porque eles não pensam como nós, americanos, ou como nós, europeus. Eles pensam como pessoas modernas no Irã, que são profundamente conectadas com o passado. E, na verdade, representam o passado, na prática. Porque essa é a mentalidade deles. Você acha que existe uma maneira de alguém realmente entender o regime sem entender o Islã xiita? Você acha que os líderes ocidentais continuam cometendo os mesmos erros porque veem o Irã como um Estado-nação normal, mas não entendem como o regime vê o mundo de forma diferente? Olha, deixa eu te contar. Deixa eu te mostrar algumas coisas para você entender como esse regime pensa. Nós pegamos alguns documentos originais no sul do Líbano e eles realmente mostraram, olha esse panfleto. Esse panfleto mostra Khamenei. Isso foi publicado há uns 20 anos. Khamenei está em algum tipo de encontro com uma imagem feita de luz. Este é o imã oculto. Ele está escondido há mais de 1000 anos. Ele ainda está vivo. E ele se esconde em uma caverna em um distrito no Irã chamado Khorasan. E ele voltará para a humanidade em uma de duas situações. Uma situação é que o mundo inteiro se converta ao Islã xiita e o mundo inteiro espere por ele para que ele venha redimir o mundo de todos os problemas. Essa é uma situação em que ele voltará para a humanidade. O outro evento é quando o mundo inteiro afundar em um grande caos, uma grande guerra, onde todos lutam contra todos, sem regras, sem leis, sem nada. E Alá não terá, nessa situação, outra escolha a não ser enviar o imã oculto de volta à humanidade para redimir a humanidade do grande caos em que eles se encontram. Os iranianos estão dispostos a empurrar o mundo para esse caos. Caos econômico, caos no tráfego marítimo, um bloqueio no Estreito de Hormuz, caos econômico. É nesse caos que eles querem lançar o mundo para trazer o Mahdi de volta. É assim que eles pensam. Outra coisa que encontramos no sul do Líbano foi este panfleto. 6 páginas. Uma breve biografia de Khomeini, o fundador da República Islâmica. Agora, olhe para este panfleto. Você vê a luz. Ilumina sua testa, seus olhos, sua boca, seu peito e suas mãos. Veja, e na verdade se chama Sutur al-Nur, que significa as linhas de luz. Certo? Mas essas são as linhas de luz. Significa que a luz divina ilumina seus pensamentos, seus pontos de vista, suas palavras, seus sentimentos e, por fim, também suas ações. Significa que ele não pode cometer nenhum erro. Ele é infalível. E é nisso que eles acreditam sob seu líder. Então, quem são os bebedores de vinho israelenses ou os comedores de carne de porco americanos? Para dizer a eles: aqueles que são guiados por Alá, iluminados por Alá, para dizer a eles o que fazer e o que não fazer. Se eles decidirem que têm o direito de desenvolver armas nucleares, quem são os americanos? Uma nação de apenas 250 anos. Eles têm milhares de anos de história. Desde os Rajveris?
e formalmente. Certo? Eles desprezam os americanos. Eles odeiam os israelenses. Quem são eles? O Estado de Israel, que foi estabelecido há 70, 78 anos. Quem se importa com um país assim? E é assim que eles veem os Estados Unidos e Israel, como países que absolutamente não têm o direito de dizer aos iranianos, os fiéis, como eles mesmos se chamam, o que fazer e o que não fazer. Isso é algo que eles absolutamente não podem aceitar. Que os Estados Unidos e Israel realmente tentam impor seus termos aos iranianos. E todo o resto é o que você vê. Essa é a mentalidade, essa é a motivação dessas pessoas. E precisamos estar cientes disso e entender isso profundamente. E não só isso. Esta é uma paraxá da semana do Hezbollah de 2006. Há uns 20 anos atrás. Aqui mostra Khamenei, e eles citam um sermão que ele deu. Vou ler para você, vou ler uma frase. A profundidade estratégica da nação iraniana se estende até a Palestina, até o norte da África, até o Oriente Próximo, até a Ásia Central e ao subcontinente indiano. Em toda essa extensão, todos esses países, na verdade, do Marrocos, no norte da África, até a Índia, Merodou Vead Kush, pertence a eles. Esses países são a retaguarda estratégica deles. Você se lembra de Marrocos se voluntariando para ser a retaguarda estratégica do Irã? Você ouviu falar dos líbios se voluntariando ou dos egípcios? Ou o quê? Sauditas, que também estão incluídos nisso? E esse tipo de pensamento de que todo o mundo islâmico é a profundidade estratégica deles é igual ao Daniel. Vou começar a comprar coisas, distribuir cheques, e vou dizer àqueles que me venderem seus móveis: se não tiver fundo no cheque, vá falar com Daniel. Ele é a minha profundidade estratégica da minha conta bancária. Você aceitaria isso? O Egito aceitaria ser a profundidade estratégica dos iranianos? Nunca. Mas os iranianos têm sua ousadia. A ousadia de dizer que todos esses países islâmicos, aliás, a maioria deles é sunita. Todos eles são a retaguarda estratégica do Irã. E é assim que eles tratam os outros. Você sabe, Irã acima de todos. Irã acima de todos. O que nos lembra outra ditadura, que foi na Europa. Eles são iguais. E não se esqueça que existe uma conexão muito profunda entre os iranianos, ou melhor, os persas e os alemães. Porque os alemães, na verdade, são tribos persas que vieram há 2000 anos da Ásia Central para a Europa. Os godos, os visigodos e muitos outros, eles vieram da Ásia Central. Como chamamos em hebraico, Nididat Ha'amim Hagdolah, a grande migração, que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. E, na verdade, são as tribos que empurraram o Império Romano ao colapso, porque esse império já era velho demais e estava cansado demais para lutar contra essas tribos. E elas realmente conseguiram fazer isso. Então, e você sabe, o que a língua prova? Irmão, em alemão, Bruder. Por quê? Em persa é Baradar. Filha, em alemão, Tochter. Em persa, Doktar. Pai é pai. Pai. Mãe é mãe. Certo? Isso mostra que as línguas estão interligadas, alemão e persa. Isso prova a história sobre a migração e tudo mais. Então, o mesmo, eu diria ditatorial, ideia que levou a Alemanha nos anos 30 e 40. E trouxe a destruição de nações ou estados. E o extermínio de 6 milhões de judeus hoje está vivo e forte no Irã.
A mesma mentalidade nazista de controlar os outros, como ouvimos neste panfleto, e exterminar os judeus. É isso que você vê. Os mesmos slogans, mas desta vez estão em persa. Você sabe, pessoas correndo na rua e gritando: "Morte à América! Morte a Israel!" O que eles querem dizer com isso? Essa é uma abordagem pacífica em relação a Israel e a América? Ok, então é isso que enfrentamos aqui no Oriente Médio. E os islamistas ao nosso redor não veem a hora do nosso colapso. Porque se Deus nos livre, Israel colapsar diante dessas ondas de jihadismo, essas ondas vão cobrir a Europa em pouco tempo. E o Oceano Atlântico não é largo o suficiente para manter os Estados Unidos segura desse tsunami jihadista.